Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fisiologia Geral. E o tema de hoje será bombeamento e ritmo cardíaco. Bem, como nós vimos nas aulas anteriores, para que haja movimento de sangue dentro da circulação, é necessário que haja diferença de pressão. E quem gera essa diferença de pressão na circulação é justamente o nosso coração. Então, o nosso coração, ele funciona como uma bomba. Na aula de hoje, nós vamos aprender como esta bomba funciona, quais são as suas características e como ela é regulada para manter o seu bombeamento. Vamos lá? Então, para que funcione como uma bomba, o nosso coração apresenta algumas características. Nosso coração é uma bomba muscular pulsátil que alterna entre sístole, contraído, e diástole, relaxado. Ela é uma bomba propulsora e aspirante, ou seja, impele o sangue pelas artérias e aspira o sangue pelas veias. Ele também é uma bomba unidirecional, graças ao funcionamento das válvulas cardíacas. É uma bomba dupla e sincrônica, ou seja, dupla porque nós temos dois corações, o coração direito e esquerdo, e sincrônica porque ambos os corações eles trabalham em sincronia. E por fim, ela é uma bomba de dois tempos, ou seja, primeiro contraem os átrios e em seguida contrai os ventrículos. Para que essa bomba funcione em perfeita condição, existem alguns mecanismos de regulação do seu bombeamento, e eles estão mostrados aqui nesse slide. Então, nós temos a regulação intrínseca, descrita pela lei de Frank-Starling, a regulação nervosa, que é feita pelo sistema nervoso autônomo, a regulação química, que é imposta por hormônios, gases e íons, e por fim nós temos a regulação física, que é controlada pela temperatura. Vamos, nessa aula, falar sobre cada uma delas, começando pela regulação intrínseca descrita pela lei de Frank-Starling. Bem, antes de iniciar a explicação desta regulação, eu preciso apresentar para vocês o Frank e o Starling. Este aqui é o Otto Frank, um grande fisiologista alemão. E esse daqui é o Ernest Starling, um grande fisiologista inglês. Através de seus experimentos, foi possível comprovar que o coração apresentava uma regulação intrínseca. No final do século XIX, Otto Frank, com experimentos em coração de sapo perfundido, ele foi capaz de comprovar que quanto maior era a quantidade de sangue que chegava aos ventrículos, o coração ele respondia com maior contração, ou seja, com maior bombeamento cardíaco. Já no início do século XX, o Ernest Starling, através de experimentos utilizando o coração perfundido de cão, ou seja, de um mamífero, ele conseguiu também comprovar que quanto maior era o volume de sangue que chegava ao coração, aqui representado indiretamente pela pressão venosa, maior era o seu débito cardíaco, ou seja, maior era o seu bombeamento cardíaco. Estes são registros originais publicados por Ernest Starling comprovando os seus experimentos. Aqui embaixo nós temos a variação da pressão venosa, que é uma medida direta de volume ventricular. Aqui nós temos a variação da pressão arterial. E aqui, que está com a medida invertida, para baixo significa maior, nós temos aqui a medida de débito ventricular. Ou seja, ele comprovou, assim como Otto Frank, que quanto maior era o volume ventricular, ou seja, a quantidade de sangue que chegava ao coração, o coração ele respondia com maior débito, ou seja, com maior força, com maior frequência e também com maior bombeamento. Esses dados, obtidos há quase 25 anos depois, são muito parecidos com os dados de Otto Frank, que estão mostrados aqui nesse slide. Aqui nós temos o aumento do volume ventricular em função do pico de tensão do ventrículo. Observe que quanto maior é a adição de volume ventricular, ou seja, chegada de sangue ao coração, maior é a tensão do ventrículo. Observem que aqui nós temos um limite fisiológico do coração. Então, com esses experimentos, Otto Frank e Ernest Starling
chegaram à seguinte conclusão: que todo o volume de sangue que chega ao coração é bombeado sem que haja represamento do mesmo no sistema venoso, até o limite fisiológico do coração. Este aqui é o enunciado da lei de Frank-Starling. Em resumo, quanto maior for o volume de sangue que retorna ao coração, maior será o seu bombeamento. Lembrando que volume de sangue que retorna ao coração, ele é chamado na clínica como pré-carga. Seguindo adiante em nossa regulação, vamos falar agora um pouco sobre a regulação nervosa. Como nós falamos para vocês, a regulação nervosa ela é imposta pelo sistema nervoso autônomo, nas suas referências simpáticas e parasimpáticas. Como já dito anteriormente em outras aulas, o aumento da atividade parasimpática leva à liberação de acetilcolina. E a acetilcolina, quando se liga a receptores do coração, reduzem força e reduzem frequência cardíaca, portanto, reduzem o bombeamento cardíaco. Já o sistema nervoso simpático, quando está ativado ou aumentado, ele libera noradrenalina. E como nós vimos em aulas anteriores, a noradrenalina aumenta a força e aumenta a frequência cardíaca, portanto, aumentando o bombeamento cardíaco. Em que situações, no nosso dia a dia, nós percebemos essa regulação? Por exemplo, durante a noite, em que a demanda por sangue é menor, o coração não precisa bater com tanta força ou tanta frequência. Nesse período, em especial durante o sono, há uma maior ativação do sistema nervoso parasimpático do que do simpático. Portanto, durante o sono, nós temos uma menor força e uma menor frequência cardíaca. É comum que as pessoas que estejam dormindo atinjam a frequência cardíaca em torno de 50 a 60, quando o normal é em torno de 70 a 80 batimentos por minuto. Por outro lado, durante o dia, ou seja, em vigília, nós temos a maior ativação do sistema nervoso simpático em relação ao parasimpático. Com o aumento da atividade do sistema nervoso simpático, nós temos um aumento de força e frequência. Então, durante o dia, nossa frequência cardíaca pode chegar até valores acima de 100 batimentos por minuto. Uma outra regulação muito importante é a regulação química, que está resumida aqui nesta tabela. Nós temos aqui o tipo de agente químico que atua sobre a regulação, a descrição e o efeito sobre o bombeamento cardíaco. Vamos começar aqui pelos hormônios. Eu trouxe aqui para vocês dois tipos de hormônios, as catecolaminas e os hormônios tiroidianos. Para quem não lembra, as catecolaminas são representadas pela adrenalina e a noradrenalina. Já os hormônios tiroidianos, podemos dar exemplo, o T3 e o T4. Quando eles estão mais concentrados em nossa circulação, o nosso bombeamento cardíaco ele é regulado para cima, ou seja, há um aumento da força e da frequência cardíaca para aumentar o bombeamento cardíaco. Obviamente, se eles reduzirem as suas concentrações, esse bombeamento cardíaco também será reduzido. Aqui mais embaixo nós temos os gases, oxigênio e CO2. Eles também têm influência no bombeamento cardíaco. Vejamos, quando nós temos uma maior disponibilidade de oxigênio em nosso sangue, concomitantemente com uma menor concentração de CO2, isto favorece a um maior aumento do bombeamento cardíaco. Isso é fato porque quanto maior é a oferta de oxigênio para o músculo, maior será a sua força de contração. Já ao contrário, quando nós temos uma menor oferta de oxigênio, concomitantemente com a maior concentração de CO2, nós temos, por sua vez, uma redução no bombeamento cardíaco. Para finalizar essa tabela, eu trouxe aqui para vocês os íons cálcio, potássio e hidrogênio. Todos esses três íons têm uma forte influência no bombeamento cardíaco. O cálcio, nós já vimos que quanto maior for a sua concentração no sangue, maior será a força de contração do coração e, portanto, maior será o bombeamento cardíaco. Já o potássio é o contrário. Quanto maior for a sua concentração, menor será o bombeamento cardíaco. Observe que, enquanto o cálcio está relacionado com despolarização, o potássio ele está relacionado com repolarização, ou seja, situações opostas. Isso pode ajudar a entender os mecanismos de regulação do bombeamento cardíaco para o cálcio e para o potássio. Por fim, nós temos aqui o hidrogênio. Quanto maior for a concentração de hidrogênio no meio intracelular, isso significa dizer que temos menor pH, ou seja, ambiente mais ácido. E isso
reduz a força de contração e a frequência cardíaca no coração, o que leva a uma redução do bombeamento cardíaco. O último mecanismo de regulação é a regulação física, feita pela temperatura. Neste tipo de regulação, nós podemos dizer que o aumento da temperatura corporal, ele eleva o bombeamento cardíaco. Por que isso acontece? Porque o aumento da temperatura corporal eleva a permeabilidade iônica da membrana sarcoplasmática dos cardiomiócitos, ou seja, das células musculares cardíacas, e, portanto, permitindo maior entrada de cálcio na célula. E a gente já viu em slides anteriores que o aumento da entrada de cálcio na célula aumenta a força e aumenta a frequência, portanto, aumentando o bombeamento cardíaco. Existe uma regra na fisiologia que diz que para cada aumento de 1 grau em nossa temperatura corporal, nós aumentamos em 18 batimentos por minuto a nossa frequência cardíaca. Para exemplificar melhor esse fenômeno, eu trouxe aqui alguns dados. Por exemplo, nossa temperatura normal é 37 graus Celsius. Para essa temperatura, nós temos uma frequência cardíaca em torno de 70 batimentos por minuto. Se tivermos com febre, nossa temperatura ela sobe para 39 graus Celsius, ou seja, 2 graus Celsius a mais. Para 2 graus Celsius a mais, a nossa frequência cardíaca ela deve chegar em torno de 106 batimentos por minuto. E isso é o que de fato acontece. Toda vez que nós estamos com febre, nós podemos perceber que nossa frequência cardíaca ela sobe acima de 100. Portanto, é graças a esses mecanismos de regulação do bombeamento cardíaco que o nosso coração ele não trabalha nem a mais nem a menos necessário e atende todas as demandas do nosso corpo, mesmo em variações de temperatura, variações de oxigênio no nosso sangue, variações de volume que chega ao coração ou alterações durante o sono e a vigília, fazendo os devidos ajustes. Mas como é que o nosso coração consegue manter essa grande capacidade de bombeamento? Para isso, o nosso coração recebe sangue de uma circulação especial, chamada de circulação coronariana. Nesta figura ilustrativa, nós podemos ver uma parte da anatomia da circulação coronariana. Nós não vamos aprofundar a circulação coronariana nesta aula, mas podemos falar sobre alguns aspectos. Por exemplo, a circulação coronariana ela é formada por duas artérias principais, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Ambas artérias elas surgem próximas ao ósteo da aorta. Pegando inicialmente aqui a artéria coronária direita, nós podemos perceber que essa artéria e seus ramos irriga principalmente o coração direito e uma pequena parte do coração esquerdo, principalmente a parte posterior. Já a artéria coronária esquerda, ela irriga todo o coração esquerdo e um pequeno pedaço do coração direito. Dessas artérias, a mais importante é a artéria descendente anterior esquerda, tanto por sua importância fisiológica, pois ela é que irriga o ventrículo esquerdo, a parte que mais trabalha em nosso coração, como também pela sua importância clínica, pois é nela onde ocorre a maior parte dos infartos agudos do miocárdio. Para quem não sabe exatamente o que é o infarto se inicia com a obstrução do fluxo sanguíneo em uma das artérias, como por exemplo aqui na artéria descendente anterior esquerda. Esta obstrução do fluxo acaba acarretando uma isquemia e possível necrose do tecido, o que leva a uma parada do coração. Portanto, o bom funcionamento das coronárias é importante para mantermos uma vida saudável. Finalizada essa parte de bombeamento cardíaco, vamos agora entrar em outro tema, e o tema agora é ritmo cardíaco. Vimos em slides anteriores que o nosso coração ele é uma bomba pulsátil, alternando entre sístole e diástole. E toda essa contração e relaxamento é rítmica, e quem controla essa ritmicidade é o nosso sistema de condução do coração. O sistema de condução do coração está mostrado aqui nessa figura ilustrativa, onde nós podemos observar todas as suas estruturas. Elas estão em amarelo. O sistema de condução do coração ele é formado por nodos, feixes e vias de condução. Uma das estruturas mais importantes é o nodo sinoatrial. Ele recebe esse nome, nodo sinoatrial, pois está localizado entre o seio venoso, que também é chamado de sino, e o átrio direito. Por isso, o nodo sinoatrial. O nodo sinoatrial é chamado de marca-passo do nosso coração, pois é ele quem dita o ritmo. Nós vamos entender isso daqui a pouco, ainda nessa aula.
Além do nódo sinoatrial, nós temos um outro nódo localizado entre os átrios e os ventrículos. Por sua localização, esse nódo é chamado de nódo átrio-ventricular. Entre o nódo sinoatrial e o nódo átrio-ventricular, existem três vias chamadas de vias internodais, que conduzem o potencial de ação do nódo sinoatrial até o nódo átrio-ventricular. Observe que do nódo átrio-ventricular parte um feixe que chega até o septo. Esse feixe é chamado de feixe de His. Entrando no septo, o feixe de His se divide em dois ramos, ramo direito e ramo esquerdo do feixe de His. À medida que os ramos vão se aprofundando, eles vão se dividindo em ramos mais finos, chamados de fibras de Purkinje. Dentre essas fibras, nós temos fibras de condução rápidas e fibras de condução lenta. As vias internodais, feixe de His e as fibras de Purkinje são consideradas fibras de condução rápidas. Já o nódo AV, ele é considerado uma fibra de condução lenta. É importante que entre os átrios e os ventrículos nós tenhamos uma fibra de condução lenta, para que o potencial não passe diretamente dos átrios para os ventrículos. Caso isso aconteça, os ventrículos e os átrios iriam se contrair ao mesmo tempo, e isso iria diminuir a capacidade de bombeamento cardíaco. Aqui ao lado, nós podemos observar o exato caminho percorrido pelo potencial de ação no nosso sistema de condução. Aqui nós temos as estruturas nódo sinoatrial, as vias internodais, que são três, o nódo AV, o feixe de His, com seus ramos direito e esquerdo, e as fibras de Purkinje. Observe que, inicialmente, o potencial de ação ele surge no nódo sinoatrial, e através das três vias internodais, ele chega no nódo AV. No nódo AV, como nós já comentamos, ocorre uma lentificação da condução do potencial de ação, que depois passa para o feixe de His. Do feixe de His, o potencial de ação passa para os ramos direito e esquerdo do feixe de His e depois para as fibras de Purkinje, estimulando cada uma das células musculares cardíacas. Bem, como nós já dissemos, o nódo sinoatrial é o marcapasso do coração, mas você sabe por que ele é o marcapasso do coração? Bem, aqui nesse slide nós trouxemos algumas características que fazem com que o nódo sinoatrial ele seja o marcapasso do nosso coração. Entre elas nós temos aqui a autoexcitabilidade. O nódo sinoatrial ele dispara potenciais de ação que variam numa velocidade de 70 a 80 pulsos ou potenciais por minuto. Entretanto, outras estruturas do sistema de condução também têm alta excitabilidade, como o nódo AV, que dispara potenciais de ação numa velocidade que varia de 40 a 60 pulsos ou potenciais por minuto, e o sistema de Purkinje, que dispara potenciais numa velocidade que varia de 10 a 40 pulsos ou potenciais por minuto. Mas por que então só ele é o marcapasso do coração? Observe que a velocidade de disparo do nódo sinoatrial é maior do que os demais. Portanto, ele impõe os demais ao seu ritmo e acaba comandando a frequência cardíaca. Já as demais estruturas, como o nódo AV e o sistema de Purkinje, podem ser considerados marcapassos latentes, ou seja, aqueles que ficam aguardando uma falha do nódo sinoatrial para poderem entrar em ação. Quando o nódo sinoatrial perde a sua atividade por algum motivo, entra em ação o marcapasso latente, no caso aqui, aquele que tem a maior velocidade, o nódo átrio-ventricular. Então, o que é que garante essa alta excitabilidade do nódo sinoatrial com essa velocidade de 70 a 80 potenciais por minuto? Isso pode ser explicado por essas duas características: maior permeabilidade ao sódio e cálcio e elevado potencial de repouso, que está em torno de menos 60 mV, enquanto que as células musculares do ventrículo estão em menos 90 mV. Obviamente, menos 60 mV é mais próximo do limiar de excitação para uma despolarização do que menos 90, que está mais distante. Para entender melhor essas duas características, eu trago aqui para vocês, nesse outro slide, essa figura ilustrativa que compara o potencial de ação no nódo sinoatrial com o potencial de ação na fibra muscular ventricular. Este potencial de ação em verde nós já conhecemos. Observe que o potencial de repouso está em menos 90 e ele é uma linha reta paralela ao eixo do X. Isto significa dizer que o potencial de repouso dessa célula ele não vai variar caso não seja estimulado por uma outra estrutura. Ou seja, esta célula
ela fica aguardando em menos 90 a ser estimulada, ou seja, ela não é uma célula autoexcitável. Agora, vamos olhar aqui este potencial de repouso do nódo sinoatrial. Observem que, primeiro, ele está em menos 60 mV, muito mais próximo do menos 40, que é o limiar de excitação para desencadear o potencial de ação. Isto favorece a despolarização. Uma outra característica interessante é que o potencial de repouso ele não é uma linha reta paralela ao eixo do X, mas sim uma linha ascendente tendendo à despolarização. Isso acontece porque essas células são mais permeáveis ao sódio e ao cálcio. Então, depois de uma repolarização, há uma entrada de sódio e cálcio constante, fazendo com que o potencial que estava em menos 60, ele vá lentamente subindo para menos 59, menos 58, até chegar a menos 40 mV. Aqui ele despolariza e desencadeia o seu potencial de ação. Isto se repete para o resto das nossas vidas. Agora que nós entendemos as características que transformam o nódo sinoatrial no nosso marcapasso, vamos agora entender como é que nosso ritmo cardíaco ele é regulado. Bem, como nós já vimos em aulas anteriores, o nosso ritmo cardíaco ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo, que pode aumentar ou diminuir a nossa frequência cardíaca. O nosso sistema nervoso autônomo, como nós já sabemos, ele é formado por uma eferência simpática e uma eferência parasimpática. Quando há um aumento da atividade do sistema nervoso simpático, como mostrado aqui nessa figura, e aumento da liberação de noradrenalina, nós temos um aumento da frequência cardíaca, ou aumento do ritmo cardíaco. Já ao contrário, se nós tivermos um aumento da atividade parasimpática, como mostrado aqui nessa figura, há um aumento na liberação de acetilcolina e, portanto, uma redução na frequência cardíaca. Bem, isso nós já sabemos, mas como de fato isso acontece? Para compreendermos melhor o efeito do sistema nervoso simpático e parasimpático sobre o nódo sinoatrial, eu trago aqui para vocês esse slide. Como vocês podem observar, aqui nós temos o potencial de ação do nódo sinoatrial antes e após ativação simpática. Observe no potencial de repouso que, quando há ativação simpática, esse potencial de repouso ele fica mais íngreme do que o normal. Aqui o potencial de repouso normal e aqui o potencial de repouso após a ativação do sistema nervoso simpático. Isto acontece porque quando há um aumento da atividade simpática, há também um aumento da liberação de noradrenalina. A noradrenalina ele atua em receptores beta-adrenérgicos no nódo sinoatrial que abre canais para cálcio. Com a abertura dos canais para cálcio, há um aumento na velocidade de despolarização, portanto, facilitando o surgimento dos potenciais de ação. Isso faz com que haja uma aceleração do ritmo cardíaco. Esse fenômeno nós chamamos de efeito cronotrópico positivo sobre o nódo sinoatrial. Por outro lado, o efeito parasimpático faz exatamente o contrário. Semelhante ao que vemos na figura anterior, aqui nós temos o potencial de ação no nódo sinoatrial antes e após a ativação do sistema parasimpático. Observe que, ao contrário do efeito simpático, o efeito parasimpático ele reduz a velocidade de despolarização no repouso, dificultando o surgimento dos potenciais de ação. Então, com o efeito parasimpático, ocorre o aumento na liberação de acetilcolina e essa acetilcolina ela abre canais para potássio. A abertura dos canais para potássio fecha os canais para cálcio, reduzindo assim a velocidade de despolarização no repouso, como nós mostramos aqui nessa figura. Quando isso ocorre, nós dissemos que houve um efeito cronotrópico negativo sobre o nódo sinoatrial. Portanto, é assim que o sistema nervoso simpático e parasimpático atua para controlar a nossa frequência cardíaca. E para finalizarmos nossa aula, eu trago aqui para vocês um slide mostrando as 4 propriedades do coração. Das 4 propriedades, nós temos 2 eletrofisiológicas e 2 mecânicas. Entre as eletrofisiológicas, nós temos o automatismo e a excitabilidade e condutibilidade. O automatismo é a capacidade que o coração tem de gerar seu próprio estímulo, como nós vimos com o nódo sinoatrial. E a excitabilidade e a condutibilidade é a capacidade que o coração tem de excitar-se e conduzir estímulos, como nós vimos no sistema de condução e também na célula muscular do ventrículo. Já as propriedades mecânicas, nós podemos citar a contratilidade e o relaxamento.
Então, o que é que nós vimos nessa aula de hoje? Que o coração ele funciona como uma bomba pulsátil e rítmica, regulada por mecanismos intrínsecos, neurais e humorais. Um dos mecanismos mais importantes é a regulação intrínseca descrita pela lei de Frank-Starling, ou lei do coração. O ritmo cardíaco ele é controlado pelo sistema de condução do coração, formado por nodos, feixes e vias de condução. Ele é comandado pelo nodo sinoatrial, que funciona como marcapasso do coração. Entre suas características, podemos citar a autoexcitabilidade. Bem, na próxima aula, nós estudaremos a circulação. Muito obrigado e até lá!